Vamos lá, pessoal, vamos estudar algumas particularidades, né, do advérbio. Lembrando que advérbio é a palavra, né, que ela vem sempre próxima a um advérbio, ou às vezes, aliás, desculpa, a um verbo, ou até um adjetivo, e sempre com a intenção de estender um pouco o significado dele, né, exprimir uma circunstância. Essa circunstância, ela pode ser de modo, tempo, lugar, intensidade, negação, afirmação, dúvida ou exclusão. Então, a gente tem essa gama de circunstâncias que elas podem expressar os advérbios, né? Podem vir impressas nos advérbios. Aí eu tenho algo que é o grau dos advérbios, né? Não é, vejam que não é só adjetivo que tem grau. O advérbio tem grau também. Então, os advérbios, embora pertençam à categoria das palavras invariáveis, eles podem apresentar variações com relação ao grau. Além do grau normal, o advérbio pode apresentar no grau comparativo ou superlativo. Comparativo, né, no caso de comparar elementos, e superlativo, no caso quando algo se sobressai perante todos os demais. Né? Vamos ver de que maneira. Então, o grau comparativo. Quando a circunstância expressa pelo advérbio aparece em relação de comparação, o advérbio não é flexionado no grau comparativo. Para indicar esse grau, utilizam as formas. Tá? Aí eu tenho que acrescentar elementos, tenho que acrescentar formas para que se dê esse fenômeno. Tão, quanto, posso usar o tão quanto, mais que, menos que. E quais são os comparativos existentes? O primeiro é de igualdade, né? De igualdade é quando eu estabeleço aquele grau que realmente eu equiparo, né? Equiparo os elementos. Exemplo, chegarei tão cedo quanto você. Cadê o advérbio aqui? O cedo, né? Então, na verdade, eu estou equiparando. Você vai chegar cedo, eu também vou chegar cedo. Né? A mesma coisa que eu falar assim, ambos chegarão cedo. Então, eu falo, chegarei tão cedo quanto você. E aí eu fiz um comparativo de igualdade com esse meu advérbio. Também, gente, existe o comparativo de superioridade. Chegarei mais cedo que você. Né? E o comparativo de inferioridade. Chegaremos menos cedo que você. Tá? Observe que mais cedo e menos. Né? Tem o mais que e o menos que. Ok? Aí, gente, fica muito fácil, né? Você tem que ver pelo seu raciocínio. Eu estou comparando, eles são equivalentes. Um se sobressai ao outro, mas sobressai da maneira superior mesmo ou é inferior? Tá? E aqui, no caso, cedo, que cedo indica tempo. Então, aqui eu estou lidando com o advérbio de tempo. E o grau superlativo. Nesse caso, a circunstância expressa pelo advérbio aparecerá intensificada. O grau superlativo do advérbio pode ser formado tanto do processo sintético, e aí, gente, no processo sintético, ele é representado pelo acréscimo de sufixo. Então, eu coloco o advérbio, eu acrescento um sufixo que já intensifica aquela palavra de uma vez. Já o processo analítico, eu coloco outro advérbio, estará indicando o grau superlativo. Então, aí, no caso, terei dois advérbios. Né? E o caso, eu coloco mais porque a missão dele, né, seria intensificar o outro. Então, tenho essas duas maneiras de colocar. Então, vamos ver. O superlativo ou absoluto sintético formado com acréscimo de sufixo. Cheguei tardíssimo. Se eu falasse cheguei tarde, eu sei que tarde, né, advérbio de tempo, beleza, não usei grau nenhum. Agora, à medida que eu coloco tardíssimo, eu já intensifiquei esse advérbio. É ou não é? Intensifiquei pelo simples acréscimo de um sufixo, né, eu intensifiquei. E essa maneira é sintética. Tudo que é sintético, ele é menor. Analítico já não, ele é maior. Vamos ver o exemplo de analítico. Superlativo analítico, expresso com auxílio de um advérbio de intensidade. Cheguei muito tarde. Observações. Quando se empregam dois ou mais advérbios em mente, pode-se acrescentar o sufixo apenas no último. Faltou só um acento aqui, tá, gente? Não sei porque ele foi suprimido,
né? Ele resolveu se deitar, tirar uma soneca. Mas faltou um acento aqui, tá, gente? Então, enxerga aqui com acento. Mas beleza, continuando com o exemplo. Nada omitiu de seu pensamento, falou clara, franca e nitidamente. Então, na verdade, eu aumentei, né, colocando mais advérbios para poder dar mais ênfase. Quando se quer realçar o advérbio, pode-se antecipá-lo. Imediatamente convoquei aqui os alunos. Aí, pessoal, é uma dica, né? Sempre na frase, na oração, aquilo que eu quero intensificar, eu coloco de início, que é para dar aquele impacto, né? Então, se eu colocasse imediatamente no final, né, convoquei os alunos imediatamente, o que eu estou dando ênfase? Na convocação dos alunos, né? Porque apareceu primeiro. Então, a pessoa, convoquei os alunos. Então, aquilo que vem, que surge primeiro, é o que realmente tem mais ênfase. Aqui não, eu quero dar ênfase ao advérbio, eu coloco o advérbio no início. Depende tudo da minha intenção, né? Da intenção do falante, da intenção de quem escreve, tá? Então, imediatamente convoquei os alunos. Coloquei na frente é porque realmente eu quero realçar esse advérbio. Tudo bem? Então, e a gente já aprendeu o advérbio, já aprendemos o grau do advérbio, e agora a gente vem na locução adverbial. E tudo que é locução não é porque é muito louco, né? Locução. Locução é o seguinte, locução eu sempre imagino duas palavras ou mais. Assim como locução verbal, eu tenho duas palavras ou mais exercendo a função de um verbo só. Aqui uma locução adverbial, várias palavras que juntas, agrupadas, formam um advérbio, né? A gente tem essa noção de advérbio. Quando há duas ou mais palavras que exercem função de advérbio, temos a locução adverbial, que pode expressar as mesmas noções dos advérbios. Indicam ordinariamente, aliás, iniciam, né, ordinariamente por uma preposição. Veja, e aí vejam qual é o papel da preposição, né? Ela entra ali, né, para causar o efeito que a gente pretende. Então, vejamos alguns exemplos. Lugar, à esquerda, à direita, de longe, de perto, para dentro, por aqui. Vejam que não é uma palavra só que é um advérbio aqui, né? Uma locução adverbial. Peguei uma palavra, né, e peguei outra também, né? E vejam que essa primeira, no caso, é sempre uma preposição. Também temos locuções adverbiais de afirmação, por certo, sem dúvida, etc. Temos também locuções adverbiais de modo, né? Modo não é só aquilo que termina em mente, ou a maioria dos que terminam em mente. Tem outras. Ah, de que modo você veio para cá? Às pressas, passo a passo, né? De que maneira que você sabe isso? Eu sei de cor. Ah, eu cheguei, eu fiz aquilo em vão, em geral, frente a frente, e etc. E também tenho as locuções adverbiais de tempo, né? Selecionei algumas para vocês. De noite, de dia, de vez em quando, à tarde, hoje em dia, nunca mais. Tá? Então, são todas elas locuções adverbiais. Observação, tanto a locução adverbial como o advérbio modificam o verbo, o adjetivo ou até outro advérbio. Aí eu coloquei 3 exemplos para ficar bem claro. Chegou muito cedo, né? Esse muito é um advérbio que intensifica o próprio advérbio cedo. Então, tem o advérbio de intensidade aqui e o cedo, que é o advérbio de tempo. Joana é muito bela, está intensificando o quê? Um adjetivo, porque bela é uma característica, portanto, adjetivo. Muito bela, né? Estou enfatizando essa beleza dela, com intensidade. E, de repente, correram para a rua, né? Está modificando o quê? O verbo. Eles correram para onde? Para a rua, né? E aí eu também tenho de repente, que também é de lugar, modificando o verbo. E aqui, pessoal, fechando uma relação de algumas locuções adverbiais. Vamos ler comigo? Às vezes, às claras, às cegas, à esquerda, à direita, à distância, ao lado, ao fundo, ao longo, a cavalo, a pé, às pressas, ao vivo, esmo, à toa, de repente, de súbito, de vez em quando, por fora, por dentro, por perto, por trás, por ali, por ora, com certeza,
sem dúvida, de propósito, lado a lado, passo a passo, o mais das vezes. E aí, terminamos mesmo por aqui as relações de locuções adverbiais. Compreendido, então? Vamos aprender mais, porque aqui foi apenas uma amostra do que você pode aprender. Você pode aprender muito mais com a gente. Então, vai lá, entra no nosso site, e estamos com uma promoção especial dirigida aos nossos alunos. Meus cursos estão saindo com 55% de desconto. Não é bom? Então, vai lá, confere, adquire já o seu e vamos rapidinho, porque o tempo, como é aquela expressão? Time is money, tempo é dinheiro. Então, vamos correr atrás, determinados para conquistar a nossa tão sonhada vaga, né, na carreira aí do concurso público, tá bom? A gente se vê em breve. Muito obrigada e até lá.